E certo é que o início de um ano é extremamente motivador para começarmos a fazer as nossas listinhas de resoluções, de metas, de objetivos, de propósitos. E talvez você já tenha começado a fazer isso. Talvez você já tenha colocado na sua agenda ou no seu bloco de notas quantos quilos você deseja perder. Que tipo de alimentos você quer retirar da sua programação, né? Que tipo de livros ou quantos livros você quer ler? Enfim, são tantas metas do ponto de vista acadêmico, profissional, pessoal, familiar, lugares para conhecer, tantas coisas que a gente vai elencando, que são de alguma forma objetos do nosso desejo pessoal e que entendemos serem objetivos saudáveis e bons para as nossas vidas. Então você deve ter as suas metas. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que essas metas todas que nós estamos organizando, talvez por enquanto apenas mentalmente, elas serão vãs e insignificantes se elas não estiverem atreladas a essa perspectiva, a essa lente que nos permite enxergar a vida, tendo como referência mais importante e central o Deus Criador dos céus e da terra. É por isso que o meu desejo é que você encerre esse ano de 2018 e lá no último ano você tenha muitas razões para agradecer a Deus. Muitos motivos para derramar aos pés do Senhor as suas ações de graças. Deus, muito obrigado, porque assim eu desejo para você, foi o melhor ano da minha vida. E que isso tudo seja uma realidade justamente a partir desse propósito. Focar em Deus. Talvez esse ano não venha a ser o melhor da sua vida. Talvez até, quem sabe, possa ser um ano bem complicado. Bem difícil. Mas se você focar em Deus, você vai atravessar esse ano. Ainda que esse ano seja um deserto, um vale de lágrimas, mas você vai atravessá-lo e o Senhor será contigo. Independentemente daquilo que o Senhor tenha reservado para você, eu creio de todo o meu coração, amada igreja, e aqui eu falo para cada um de vocês, foque em Deus. Foque em Deus nesse ano de 2018. Coloque Deus no centro. Viva, ande, fale, decida, escolha, pense, focando em Deus. Aceite esse desafio. Viva esse ano sob essa égide. Aceite essa lente através da qual você possa perceber toda a realidade que te cerca. Vamos focar. Vamos focar em Deus. Amém, igreja? Vamos focar em Deus nesse ano, em nome de Jesus. E a primeira mensagem dessa série, 2018, Focar em Deus, é focar em conhecer a Deus. Nesse ano de 2018, você precisa focar em conhecer mais a Deus.
em conhecer mais o Senhor. E para tanto eu convido você a abrir sua Bíblia, Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Dedique sua atenção mais especificamente aos versos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Nós estaremos pensando nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro sobre focar em Deus, abordando os seguintes temas: focar em conhecer a Deus, focar em confiar em Deus, focar em obedecer a Deus, focar em amar a Deus, focar em contentar-se em Deus, focar em adorar a Deus. Amém, igreja? Então, focar em conhecer a Deus. Verso 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Deus, por estar reunido com teu povo, com tua igreja nessa noite, para aprendermos mais da tua palavra, para sermos, ó Deus, tocados pelo teu Espírito Santo. E assim, Senhor Deus, eu peço, ilumina o nosso entendimento, a fim de que a tua palavra, Senhor Deus, seja compreendida, seja crida, seja obedecida, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Meus amados, o livro de Jeremias é o livro que, enfim, recebe o título, o nome do profeta que o escreveu. Jeremias foi um profeta do Senhor que viveu numa época trágica, numa época muito difícil, numa época de muita tristeza. Não é à toa que este profeta tem sido conhecido no meio teológico como o profeta chorão. Foi o profeta que também escreveu o livro que sucede o livro de Jeremias, que é o livro de Lamentações. E toda essa tristeza, todas essas lamentações têm uma razão. O povo de Deus, a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, vivia em um declínio espiritual deplorável. Idolatria, corrupção, hipocrisia, violências. A nação que havia sido escolhida como nação exclusiva do Senhor, vivia se prostituindo com a cultura e a religião, ou as religiões e as culturas das nações circunvizinhas. Ao invés daquela nação que tinha o templo, que tinha a arca, que tinha
na verdade, o chamado divino para ser bênção e luz a todas as nações, aquela nação que fora chamada povo de propriedade do Senhor, abdicou do privilégio e da responsabilidade de influenciarem para serem influenciados. Abdicaram do privilégio de abençoar para serem amaldiçoados. Abdicaram do privilégio de adorar o único e verdadeiro Deus, para se envolver com cultos pagãos e toda sorte de idolatrias. Jeremias, portanto, é vocacionado por Deus. E isso aconteceu quando ele tinha tenra idade, era bem jovem. Tanto que ele resiste no capítulo 1 a esse chamado do Senhor, dizendo: eu não passo de uma criança, não sei nem falar. Mas Deus lhe responde: não digas eu sou uma criança, porque aquilo que eu colocar na tua boca, você vai falar, e aonde eu quiser que você vá, você irá. O Senhor então convence de tal maneira a Jeremias, que mais à frente o profeta diz: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, quando Deus tem algo para fazer na vida de uma mulher, quando Deus, na sua soberana vontade, determina algo para acontecer na vida de alguém, não há ninguém que resista, não há ninguém que impeça, não há ninguém que bloqueie, não há ninguém que possa se desviar do propósito eterno, soberano e providencial de Deus. Aquilo que Deus quer, Deus faz. E não há quem peça. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus é Deus. Deus não é como um homem que planeja, que intenta, que se programa, que acha que vai dar certo, que pensa que está tudo no controle, e daqui a pouco, quando se depara com a realidade, vê que os burros deram, enfim, que os burros deram na água, que as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, que vieram imprevistos, dificuldades, problemas, tribulações, e aquilo que se esperava, o sonho que se imaginava, se transforma num pesadelo. Porque assim sou eu, assim é você, o que é a nossa vida, como um vapor que aparece e logo desaparece. Então, ao invés de você dizer, vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, atenta para o que disse Tiago na carta. Se Deus quiser, você fará. Se for da vontade de Deus. Então, Jeremias, ele recebe a vocação do Senhor, ele atende ao chamado de Deus e inicia seu ministério. O ministério de Jeremias durou 5 décadas, 50 anos. E meus amados irmãos, não foram 5 décadas fáceis, não. Ele foi perseguido, ele foi humilhado publicamente, ele foi preso em cadeias, ele foi lançado no fosso, ele foi deportado. Jeremias sofreu por causa do chamado, sofreu por causa da vocação, mas ele não se furtou, ele não abdicou da sua responsabilidade. E portanto ele começa desde os primeiros capítulos, inspirado pelo Espírito Santo, a repreender Jerusalém, repreender o reino do sul, Judá, diante dos pecados que vinham cometendo, diante dos erros que estavam tão claros e espalhados, e ele então começa a
repreender a nação e chamar a nação ao arrependimento. E aí no capítulo 4, a partir do capítulo 4, Jeremias traz a notícia. Uma ameaça do norte está vindo. Deus vai enviar uma nação, um reino muito forte, muito violento. E esse reino que virá, destruirá Jerusalém e levará muitos exilados para aquela nação. Isso começa a ser dito. E capítulo a capítulo, Jeremias vai mostrando para o povo, revelando ao povo, de acordo com a vontade de Deus, que aquela ameaça, que aquele castigo era inevitável. Que nenhum recurso que a nação tinha, que nenhum cuidado que Jerusalém tivesse, seria suficiente para bloquear e evitar aquela grande ameaça. Isso porque enquanto aquela nação que viria contra Jerusalém estava se fortalecendo e guerreando e aumentando o seu território, Jerusalém, percebendo essa ameaça, o rei de Jerusalém inicia processos de negociação com o rei do Egito para unir forças contra a nação que vinha. E o fato é que, diante de tudo isso, Jeremias, ele, inspirado por Deus, traz essa revelação no versículo 23, onde ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Eu quero, meus amados irmãos, compartilhar com vocês nessa noite, que nós precisamos focar em conhecer a Deus a partir desse texto que acabei de citar. E a primeira razão pela qual nós devemos buscar, focar, conhecer a Deus nesse ano de 2018, é que conhecer a Deus é melhor que todas as aspirações humanas. Não há nada que se compare a conhecer a Deus. Conhecer a Deus é superior a qualquer objetivo, a qualquer aspiração, a qualquer meta que qualquer pessoa tenha. Vejam que Jeremias, inspirado por Deus, ele apresenta aqui uma tríade de desejos. Uma tríade de metas e de objetivos que, diante dos quais aqueles que os alcançam se enchem muitas vezes de arrogância e de orgulho por conquistarem essas coisas. Conhecimento, riqueza e poder, força. Esses objetivos de vida têm sido a obsessão de muitas pessoas. E aqueles que atingem, mesmo que em parte, muitas vezes são tomados de vanglória, de orgulho, de arrogância, por causa dessas coisas. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aqui nós vemos que, por exemplo, primeiro Jeremias ele trata da questão da riqueza, aliás, da sabedoria. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. O acúmulo de conhecimento
o acúmulo de sabedoria humana pode tornar uma pessoa arrogante. Pessoas que detêm especializações, capacitações e atingem patamares de conhecimento que sobrepõem a realidade normal, a faixa comum dos outros mortais, muitas vezes tornam essas pessoas, por terem tanto entendimento e conhecimento, altivas e arrogantes, pressupondo as mesmas que são melhores porque sabem mais, porque conhecem mais. E muitas vezes são impacientes com aqueles que não sabem, com aqueles que não conhecem. Muitas vezes acolhendo em seus pensamentos a seguinte disposição: o que é que você tem para me ensinar? O que é que você pode me oferecer se eu conheço muito mais do que você? Mas Jeremias diz, usado por Deus, você que é sábio, você que tem muito conhecimento, você que tem um intelecto avantajado, você que adquiriu muito saber humano, não se glorie nisso. Não se vanglorie disso. Não se ufane. Não se ensoberbeça. Não se torne uma pessoa com ar de superioridade. Não se vanglorie por causa do seu saber. E também não se vanglorie por causa da sua força, da sua vitalidade, quem sabe força física. Quem sabe aqui, a gente não pode também pensar em força de influência, força profissional, poder, prestígio, capacidade de poder comandar, de poder mandar, de poder dirigir, de ter pessoas ao seu comando para fazerem aquilo que você deseja. Há diversos tipos de expressões de força e de poder. E não importa qual seja o poder que você tenha, a força que você tenha, seja ela física, seja ela uma força profissional, mental, não se ufane. Não se vanglorie por causa disso. E nem mesmo se você tiver adquirido muitas riquezas. Nem mesmo se você for uma pessoa abastada. Nem mesmo se você for dentro do seu núcleo de relacionamentos, a pessoa de mais posses e de mais condições, e de melhores condições. Não se orgulhe. Não se sinta superior. Não se sinta melhor do que as pessoas por causa disso. Na verdade, você e eu não devemos nos orgulhar por causa dessas coisas, nos vangloriar por causa dessas coisas. Sabemos sim, queridos, que muitas pessoas, elas facilmente se vangloriam por causa disso, do conhecimento que conquistaram, do poder e do prestígio que evidenciam, da riqueza que amealhou. Mas eu quero lhe dizer que essas coisas não são as melhores. Esses não são os melhores objetivos que você deve ter na sua vida. Que não seja o seu foco nesse ano de 2018 ser rico. Que não seja o seu foco nesse ano de 2018 ser poderoso. Que não seja a sua meta principal nesse ano de 2018
ser uma pessoa muito inteligente e muito conhecedora das coisas. Tem um objetivo melhor para você. Tem um objetivo muito maior. Tem algo superior para você. Algo que sim, valerá a pena você se desgastar. E gastar e investir o seu tempo. E utilizar suas energias nesse objetivo. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus é melhor do que a riqueza. Conhecer a Deus é melhor do que ter poder humano. Conhecer a Deus é melhor do que acumular conhecimento humano. E eu vou lhe dizer por quê. E aí entramos na segunda verdade dessa passagem. Conhecer a Deus é o que pode fazer, é o que fará a diferença, toda a diferença no final. Conhecer a Deus é o que fará toda a diferença no final. Meus amados, desde o capítulo 4, Jeremias vem dizendo à nação de Judá que Deus vai castigar o povo e que o castigo divino trará uma realidade devastadora àquela nação. E o que Jeremias está dizendo aqui, na verdade, Deus está dizendo através do profeta Jeremias, é que a riqueza de Judá não vai fazer a diferença nesse momento. O conhecimento militar, o conhecimento estratégico, o conhecimento político, o acúmulo do saber de todos os sábios de Jerusalém não seria suficiente para evitar o que iria acontecer. Nem sabedoria humana, nem poder humano e nem riqueza. Todo o dinheiro, todo o ouro do templo, toda a riqueza do palácio do rei, não seria suficiente para resolver o seu problema no final. Não seria capaz de evitar o que viria para acontecer. Nem poder humano, nem riqueza humana, nem racionalidade humana, saber humano seriam suficientes. Então é isso que Jeremias aqui, usado por Deus, está dizendo: olha, não se vanglorie do que você sabe, não se vanglorie do que você tem, e nem se vanglorie do que você pode, porque nada disso vai livrar vocês na hora final. Nem o que você tem, nem o que você pode, nem o que você sabe, será útil no dia final. É o que está dizendo aqui Jeremias. Isso nos cabe muito bem. Porque assim como veio o juízo de Deus sobre a nação de Judá, e a palavra de Deus se cumpriu cabalmente, assim também as Escrituras Sagradas falam de um juízo final que vai acontecer. Onde todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que um dia habitaram sobre esta terra estarão de pé diante do Senhor, que estará sentado no alto e sublime trono. Ele estará no seu santo trono, no trono branco. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Naquele dia, nenhum centavo que você granjeou e amealhou nesta vida fará diferença. Nem toda a riqueza dos homens mais ricos dessa terra poderá resolver o que vai acontecer naquele dia. Nem todo o poder, nem todo o prestígio, nem toda a força humana será suficiente para resolver o que vai acontecer naquele dia. Nada disso vai fazer a diferença. Nem o conhecimento,
nem a habilidade, nem a racionalidade, nenhum dos seus diplomas ou nenhum PhD, nem qualquer tipo de habilidade racional, capacitação intelectual será capaz de fazer a diferença naquele dia. Sabe por quê? Porque naquele dia, aquele que estará sentado no trono vai olhar para algumas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim. E essas pessoas vão questionar: mas Senhor, eu não preguei em teu nome? Eu não participei da igreja? Eu não estava lá nos cultos de domingo à noite? Eu não me batizei? Eu não vivia lá uma vida religiosa? Como assim, Senhor? E Ele dirá: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Quando Ele diz eu não conheço vocês, não tenho um relacionamento com vocês. Vocês não me conhecem intimamente e eu não conheço vocês intimamente. Nós não temos relação. Nós não temos ligação. Não há mútuo pertencimento entre eu e vocês. A única coisa que fará diferença naquele dia é você conhecer a Jesus e nele crer como Senhor e Salvador da sua vida aqui. A única coisa que fará a diferença no final é o conhecimento de Deus. É conhecermos a Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: não confunda o conhecimento de Deus que a Bíblia nos exorta a ter, nos convida a ter, do mero conhecimento intelectual. Uma pessoa pode ler a Bíblia toda, de capa a capa, e não conhecer a Deus. Pode conhecer teologia e não conhecer a Deus. Uma pessoa pode conhecer todas as características e tradições de uma igreja e não conhecer a Deus. Uma pessoa pode ser batizada numa igreja e não conhecer a Deus, falar o evangeliquez e não conhecer a Deus. Enfim, uma pessoa pode ter cargo numa igreja e não conhecer a Deus, não ter nascido de novo. O que vai fazer a diferença na eternidade, o que vai fazer a diferença no final, meu querido, é se você realmente conhece a Deus. É por isso que você precisa focar em conhecer a Deus. É por isso que você deve aplicar todo o seu ser nesse objetivo de conhecer a Deus. Porque as coisas que para o mundo são importantes, como riqueza, e você sabe que para o mundo ser rico é importante. Basta você perceber como as pessoas te tratam a depender da roupa que você está usando, do carro no qual você chegue, do cartão de crédito que você utilize, ou do plano de saúde que você possa apresentar. Você sabe que neste mundo as pessoas são valorizadas pelo que têm. Você sabe que tratamento VIP é dado para pessoas importantes. Very important people. Pessoas muito importantes. E para o mundo, VIP é isso aqui, ó. É ter isso aqui. Você sabe disso.
Você compreende o que eu estou falando? O mundo está atrás de prestígio, de importância social, de status, de primeiros lugares. E você sabe que isso lá fora é muito importante. O mundo está atrás de poder. Poder, inclusive, dizer: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está mexendo? Ah, eu sou namorado da amiga do primo do secretário de Buxinanã. Não mexe comigo, não. Sou o cara. Essas coisas, elas podem dar uma sensação de soluções, de bem-estar no aqui e no agora. Mas essas sensações vão derreter como cera e vão se revelar como verdadeiras ilusões aos olhos de muitos na eternidade. E aí será tarde demais. É por isso que eu lhe digo agora, neste segundo domingo de 2018, nesse ano, meu querido irmão, minha querida irmã, escolhe a melhor parte, escolhe o melhor, foca em Deus, foca em conhecer a Deus esse ano, foca em conhecer mais do Senhor. E aí a gente chega na terceira verdade dessa passagem, que essa passagem nos apresenta como conhecer a Deus. Conhecer a Deus é possível somente por meio da sua palavra. Se você deseja, portanto, conhecer a Deus, você precisa entender que esse conhecimento só é possível por meio da sua palavra. Eu preciso ler a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo ilumine a palavra dele no meu entendimento. Somente com a iluminação do Espírito Santo na minha mente eu posso entender, crer e obedecer na palavra. Se o Espírito Santo não ilumina, eu nem entendo, eu nem creio e nem obedeço a palavra. Por isso eu preciso conhecer a Deus e sei que só poderei conhecê-lo através da sua palavra. Mesmo o conhecimento salvífico, mesmo o conhecimento de Cristo, só é possível por meio da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, pois a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, que o Evangelho, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo também na carta aos Romanos vai escrever lá na frente dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa só pode conhecer a Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e, portanto, viver em obediência a Cristo, se a palavra de Deus for anunciada para essa pessoa, se o Evangelho for pregado para essa pessoa. Ou seja, a única possibilidade de alguém conhecer a Jesus é por meio da palavra, é por meio da pregação do Evangelho. E falo do conhecimento salvífico. Agora, o conhecimento, depois que você tem esse conhecimento salvífico, esse conhecimento da salvação, esse conhecimento do Evangelho, de conhecer a Jesus, de saber que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, para te salvar, para levar sobre si os teus pecados, e assim, portanto, satisfazer a justiça de Deus, levando a culpa que era minha e que era sua sobre Ele. Quando, portanto, o Evangelho de Cristo, que fala da sua
vida, morte, sepultamento e ressurreição me leva, através do Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, a crer no Senhor. A minha vida, portanto, é salva. O Espírito Santo vem habitar em mim. Recebo, portanto, o selo do Espírito Santo e passo a viver na presença de Deus, com Deus e para Deus. E aí vem agora o quê? O processo da santificação, do aperfeiçoamento na graça de Deus. E lhe digo, só é possível através das Escrituras Sagradas. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Veja que nessa simples e nesse pequeno verso, Jeremias ele já apresenta diversos atributos de Deus. Ele diz, por exemplo, no versículo 24, que o Senhor é o Senhor que faz misericórdia, Ele é misericordioso, Ele é justo e Ele fará o juízo sobre a terra. Fala por misericórdia de Deus, fala do senhorio soberano de Deus. Eu preciso conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, as perfeições de Deus, o que Deus fez, o que Deus fará. Eu preciso conhecer a Deus. E a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A Bíblia diz, através do Senhor Jesus Cristo, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu sei, meus amados irmãos, que nós precisamos converter o nosso entendimento de todos os equívocos que nos são ensinados ou são passados para nós como verdades, mas que na verdade não passam de mentiras, de enganos e de heresias. Tem gente que acha que pode conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus, conhecer a Deus através de sonhos, através de visões, através de experiências sobrenaturais. A experiência sobrenatural pode ser uma experiência com Deus, para confirmação, para fortalecimento, para direcionamento da vida de uma pessoa, para a bênção de Deus na vida de uma pessoa, mas não serve como fonte para o nosso conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é resultado do seu relacionamento com a palavra de Deus. Deus, Ele quer te falar e Ele vai te falar através das sagradas Escrituras. Essa passagem que nós lemos, no seu contexto, ou seja, todo o capítulo 9 do livro aqui de Jeremias, nos apresenta, queridos, 10 vezes a expressão assim diz o Senhor, ou diz o Senhor. 10 vezes. Só tem um jeito de você conhecer mais a Deus. Através da leitura da palavra do Senhor e do estudo da palavra do Senhor. Porque até mesmo a sua vida de oração, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. É fácil, queridos, nós percebermos o quanto uma pessoa conhece da palavra de Deus, basta você ouvir essa pessoa orando. A oração de uma pessoa revela o quanto que ela conhece da palavra de Deus. Porque no momento que uma pessoa começar a orar e disser, Deus, eu reivindico. Deus, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Deus, eu exijo. No momento em que a pessoa começar a orar
eu quebro agora as maldições hereditárias sobre a minha vida, aí você já começa a perceber o quanto que essa pessoa conhece de oração ou não. Se você começar a ouvir, por exemplo, uma pessoa está orando, daqui a pouco ela não está mais falando com Deus, está conversando com o diabo no meio da oração, e ela começa a estar amarrado a Satanás, aí você começa a perceber o quanto que essa pessoa conhece de Deus. O quanto que ela lê a Bíblia, o quanto que ela estuda a palavra do Senhor. Como já disse o pastor Sérgio Lima, um pastor presbiteriano, quanto menos da Escritura houver em nós, mais acúmulo de desconhecimento de Deus haverá.